Se você ainda não é inscrito nesse canal, curte, comenta, compartilha o que vocês estão prestes a assistir. Fique nesse vídeo, não saia desse vídeo. Eu vou trazer um conhecimento muito profundo sobre o rei King James. Eu tenho certeza que você vai abrir a tua mente e vai perceber o que está por trás desse homem, tá? A Bíblia King James é lida por centenas e milhares de pessoas hoje no mundo todo, inclusive líderes espirituais, pessoas que vão pregar, missionários, enfim. Muitas pessoas utilizam essa versão da Bíblia 1611 do rei James. Eu vou trazer para você quem foi esse homem e o que está por trás dele, eu vou trazer o lado dos bastidores da vida dele, o que você não sabe, o que não está dito aqui no YouTube. Eu nunca vi ninguém comentando sobre esse assunto, eu nunca vi pessoas falando sobre esse tema e eu gostaria de trazer para você esse conhecimento que eu tenho certeza que você vai gostar. Então já comenta, já chega dando like, compartilha. Vamos lá, vamos pro assunto. Eu vou perguntar para o ChatGPT, ele vai me trazer todo esse conhecimento à luz daquilo que esse homem viveu e vocês vão ficar impactados. Me fale desse lado mais místico do rei James, aquele que traduziu a Bíblia 1611, chat. Vamos lá então. O rei James Pearce, o mesmo que patrocinou a Bíblia de 1611, tinha sim um lado bem místico, que pouca gente fala. Ele viveu numa época em que a linha entre fé, ciência e ocultismo era bem mais borrada do que hoje. E ele se envolveu diretamente com isso. Para começar, ele acreditava fortemente em bruxaria e em manifestações demoníacas. Tanto que ele escreveu um livro chamado Demonology, em 1598, onde ele defende a caça às bruxas e fala sobre demônios, necromancia e feitiçaria. Ele não via isso como superstição. Para ele era real e perigoso. Agora, sobre alquimia e ocultismo, ele não era praticante como alguns pensam, mas era rodeado por estudiosos e conselheiros que flertavam com isso. O mais famoso era John Dee, que era matemático, astrólogo, alquimista e conselheiro real. Dee acreditava que podia se comunicar com anjos e que usava instrumentos como espelhos e cristais para isso. Então, mesmo que o rei James se colocasse como defensor da fé cristã e ortodoxa, ele vivia num ambiente saturado de simbolismo esotérico, astrologia e interpretações ocultas da Bíblia e da natureza. Isso dá um contraste curioso com o fato de ele ter sido o patrocinador da Bíblia mais influente da história. Você quer que eu aprofunde em algum desses pontos? Sim, eu quero que você se aprofunde. O livro dele, os símbolos da época ou as conexões com a maçonaria, por exemplo. Exatamente, pode aprofundar em todos esses temas, no livro que ele escreveu sobre demonologia, sobre alquimia, sobre John Dee e sobre até mesmo a questão da maçonaria, da influência dele na maçonaria e de todo o conhecimento oculto que o rodeava. Maravilha, agora sim a gente vai fundo nesse lado oculto e simbólico do rei James. Prepara aí, porque tem muita coisa densa e reveladora. Primeiro, o livro dele, Demonology. Ele escreveu esse livro para justificar a perseguição às bruxas que estava rolando forte na Escócia e Inglaterra. Mas olha só, o livro não é só uma defesa religiosa. Ele entra em detalhes sobre invocação de espíritos, necromancia, feitiços, pactos demoníacos. É praticamente um manual do que ele via como atividades do outro lado. Ele acreditava que esses fenômenos espirituais tinham regras e estruturas. Isso mostra que ele estudava com certo fascínio até esses temas. Agora sobre alquimia e John Dee. John Dee era conselheiro da Rainha Elizabeth, um pouco antes de James assumir, mas sua influência ainda era sentida na corte. Dee era obcecado por unir ciência e espiritualidade. Ele falava com anjos através de um médium chamado Edward Kelly, usando a chamada linguagem enoquiana, que eles diziam ser a linguagem dos anjos. Isso não é só misticismo. Era uma tentativa de mapear a realidade espiritual com precisão matemática e simbólica. E James, mesmo sendo cético em relação a algumas práticas de Dee, vivia num ambiente onde isso tudo era considerado parte da busca pelo conhecimento divino. Agora sobre a maçonaria. Aí a coisa fica ainda mais simbólica. O rei James foi o primeiro monarca conhecido a ter ligação documentada com a maçonaria. Ele era visto como um protetor e patrono das guildas maçônicas da Escócia. Isso foi antes da maçonaria moderna surgir no século XVIII. Mas já existia uma forte estrutura simbólica baseada em arquétipos bíblicos, geometrias sagradas, rituais de iniciação e busca por sabedoria escondida. A Bíblia King James, inclusive, se tornou uma das mais usadas nos rituais maçônicos. Não por acaso. Então, o que dá para dizer é que o rei James estava no centro de uma confluência entre fé cristã, misticismo, ocultismo renascentista. Um detalhe que poucas pessoas percebem é como essa influência esotérica e simbólica foi parar na própria tradução da Bíblia de 1611. A versão King James não foi só uma tradução linguística.
Ela teve toda uma carga simbólica, com escolhas bem cuidadas de palavras, estruturas poéticas e até posicionamentos de textos que favoreciam certos temas, como soberania, hierarquia divina e o papel espiritual do monarca. Isso casava perfeitamente com ideias da monarquia divina e também com a filosofia que ecoava nas tradições herméticas e maçônicas. Na maçonaria, por exemplo, o rei é muitas vezes visto como uma espécie de arquétipo, o construtor, o iniciado supremo. E o fato de James ter sido associado à maçonaria reforça essa ideia de que ele via a si mesmo como alguém chamado para trazer luz ou ordem divina ao mundo. Isso se alinha com o momento em que ele decide patrocinar uma nova versão da Bíblia. Ele não queria só uma tradução. Ele queria uma Bíblia que sustentasse a autoridade divina do trono e, ao mesmo tempo, revelasse a ordem espiritual correta. Outro ponto curioso é o uso de geometria sagrada e estrutura numérica nos textos da época. Não tem comprovação direta de que James supervisionou isso pessoalmente, mas os tradutores e editores da King James Version eram, em muitos casos, homens influenciados pelo pensamento renascentista, que misturava teologia, astrologia, alquimia e simbolismo hermético. Há quem diga que certos padrões de número de palavras ou letras em passagens específicas foram organizados de forma simbólica, refletindo conceitos de perfeição, trindade ou iniciação espiritual. É como se a Bíblia tivesse sido projetada não só para ser lida, mas decodificada. E aí, juntando tudo isso, o Ray James era ao mesmo tempo um cristão devoto, um caçador de bruxas, um patrono das artes ocultas e um símbolo de autoridade espiritual. Ele vivia num tempo em que fé e ciência ainda estavam entrelaçadas e onde o mistério era visto como parte do caminho para a verdade. Alquimia, para ele e para os seus conselheiros, não era só transformar metal, era transformar o próprio ser. A maçonaria ainda estava engatinhando como fraternidade esotérica, mas James já fazia parte do imaginário simbólico dela. Agora a gente entra num terreno bem profundo e simbólico, a ligação entre a Bíblia King James, a maçonaria e o conhecimento oculto. A maçonaria, desde suas raízes mais antigas com os pedreiros medievais, já trabalhava com simbolismo. O compasso, o esquadro, o templo de Salomão, a luz, a pedra bruta sendo lapidada. Mas no século XVII, quando o Ray James Pearson está no poder, essas guildas começam a se transformar em algo mais filosófico e espiritual, o que a gente chama hoje de maçonaria especulativa. Agora pensa no seguinte, a Bíblia King James surge exatamente nesse momento. E ela acaba se tornando a Bíblia oficial usada nos rituais maçônicos até hoje. Por quê? Porque ela não era só uma tradução. Ela era carregada de linguagem simbólica, estrutura poética e reverência à ordem divina. E isso era perfeito para os ensinamentos maçônicos, que sempre buscaram unir espiritualidade com razão, ciência com fé, luz com mistério. Por exemplo, a maçonaria valoriza profundamente a história do Templo de Salomão. E a Bíblia King James traz essa narrativa de forma muito rica e reverente. Salomão, para eles, não é só um personagem bíblico. É um arquétipo do mestre construtor, do iniciado que recebeu sabedoria divina para erguer um templo perfeito, não só físico, mas espiritual. Então, ao usar a Bíblia King James, os maçons estão se conectando com essa herança de forma direta. Tem também a questão da geometria sagrada. Muitas passagens da Bíblia foram organizadas com padrões numéricos que refletem conceitos espirituais. A maçonaria vê o universo como uma criação baseada em ordem matemática divina. Eles falam do grande arquiteto do universo. E a King James Bible, com sua estrutura poética e ritmada, quase que musical, alimenta essa ideia de um cosmos ordenado, onde cada palavra carrega um peso simbólico. Agora, sobre o Rei James em si. Ele não era só um rei que aprovou a Bíblia. Ele era visto como um símbolo. A maçonaria valorizava a figura do rei justo, aquele que governa com sabedoria e está em sintonia com a vontade divina. James, patrocinando a tradução da Bíblia, foi como se dissesse: eu trago a luz da verdade ao meu povo. E isso bate direto com a linguagem maçônica de iluminação, revelação e busca pela verdade. Tem teorias também que dizem que algumas das pessoas envolvidas na tradução da Bíblia tinham ligações com círculos ocultistas e herméticos. E mesmo que não haja um registro claro de que eram maçons formais, o pensamento renascentista deles, cheio de simbolismo, numerologia e busca por harmonia, é o mesmo que deu origem à maçonaria moderna. Resumindo, a Bíblia King James não é só um texto religioso. Ela é uma ponte entre o mundo visível e o invisível. Um código sagrado que fala tanto com a fé cristã quanto com o simbolismo iniciático.
Ela serviu como manual espiritual, ferramenta ritualística e até instrumento de poder simbólico nas mãos de quem soubesse decifrá-la. E o Ray James estava no centro disso tudo. Eu quero que você me conte agora todo o lado da alquimia. Por que essa busca pela alquimia? E o que isso tinha de importância para o Ray James? E também eu quero que você fale sobre a Pedra Filosofal. Boa, vamos retomar essa parte que é fundamental para entender o lado mais oculto e profundo do Ray James. A alquimia, no tempo dele, não era só sobre transformar chumbo em ouro. Ela era uma ciência espiritual. A Pedra Filosofal, tão falada entre os alquimistas, era símbolo de iluminação, imortalidade e união com o divino. Era como se fosse o objetivo final do verdadeiro iniciado: alcançar a perfeição da alma, não só da matéria. O Ray James não era alquimista no sentido de estar num laboratório mexendo com metais, mas ele estava completamente inserido num ambiente que respirava alquimia e hermetismo. Ele era educado, curioso e cercado de intelectuais que estavam profundamente mergulhados nisso. E o mais importante, ele via a realidade como algo que tinha camadas, o mundo visível e o mundo invisível, como os alquimistas acreditavam. Ele acreditava que existia uma ordem superior por trás de tudo, algo que os alquimistas chamavam de verdade oculta. E essa busca por verdade, por estrutura divina, influenciou diretamente a maneira como ele via o papel da Bíblia, do rei e do conhecimento. Agora, o simbolismo da Pedra Filosofal vai além. Na tradição alquímica, ela representa a união dos opostos, masculino e feminino, espírito e matéria, céu e terra. É a conclusão da grande obra, a transformação do ser bruto em ser iluminado. O Ray James via a si mesmo, em certo sentido, como alguém que estava ajudando essa transformação a acontecer em escala coletiva. Ele promove uma nova Bíblia, traz uma luz para o povo, organiza a estrutura espiritual do reino. Isso tudo soa simbolicamente como parte de uma obra alquímica coletiva. E tem um ponto importante. Os alquimistas usavam linguagem codificada. Eles falavam de metais, fogos e vasos, mas estavam falando de emoções, experiências espirituais e evolução da alma. A Bíblia King James também carrega esse tipo de codificação simbólica, só que embutida em linguagem poética, escolhas de palavras, ritmos e passagens selecionadas com extremo cuidado. É como se ela mesma fosse uma pedra filosofal, um objeto sagrado capaz de transformar quem a entende. Então, a busca do Ray James por uma ordem divina no seu reino, por uma Bíblia pura e poderosa e por conhecimento além da superfície, tudo isso reflete o espírito da alquimia. Ele talvez não tivesse um forno e um cadinho, mas estava tentando transformar o reino e talvez a humanidade através de uma obra espiritual grandiosa. Quer que eu traga exemplos práticos de como essa simbologia aparece na Bíblia de 1611 ou em eventos da vida dele? Sim. A Bíblia King James, além de ser uma tradução oficial, tem camadas de linguagens simbólicas que muitos não percebem à primeira vista. Ela usa uma estrutura poética, numerologia e códigos que remetem a tradições antigas, como a cabala judaica e o hermetismo, que buscam revelar verdades ocultas por trás das palavras. Por exemplo, certos números aparecem repetidamente, como o 7, que simboliza perfeição e completude, ou o 12, ligado à ideia de governo divino e ordem. Além disso, o jeito como algumas palavras foram escolhidas pode ter múltiplos significados, como se estivessem codificando ensinamentos para aqueles que buscavam além do texto literal. Essa linguagem oculta tinha a função de ser um guia para iniciados, ou para quem buscava uma leitura espiritual mais profunda, ligando a mensagem da Bíblia a símbolos universais de transformação e iluminação, que também são muito caros ao pensamento esotérico e à maçonaria. Quer que eu fale de algum exemplo específico, tipo um trecho bíblico ou símbolo que aparece com esse significado oculto? Sim. Então é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, comente, compartilha, nos ajude aí. E eu vou trazer outros assuntos mais intrigantes para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu, um abraço.